Olá, bem-vindos ao canal Diário de uma Artista. Eu sou a professora Kézia Prince e eu vou estar trabalhando com vocês um conteúdo muito legal relacionado à arte. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o artista brasileiro Cândido Portinari. Vem comigo! Com imenso carinho eu vou trazer para vocês agora um pouquinho da biografia de Cândido Portinari. Cândido Portinari ele foi um pintor brasileiro, foi um dos principais nomes do movimento modernista no Brasil. Suas obras alcançaram fama internacional e entre elas está a tela que chama Painel Guerra e Paz, que se encontra na sede da ONU, lá em Nova York. E também nós temos a série Retirantes, uma das mais famosas do Portinari, que se encontra no Museu de Arte lá de São Paulo. Preocupado com os problemas sociais, o Portinari então usou os temas como miséria e horror, advindos da sociedade contemporânea. Ele colocou então esses temas em suas obras. Ele nasceu em Brodowski, no interior de São Paulo, no dia 30 de dezembro de 1903. Com 15 anos, Portinari ele foi para o Rio de Janeiro, ele se instalou então na casa de parentes. E nessa época ele ingressou no Liceu de Artes e Ofícios, mas a cidade grande não lhe fascinou, então ele resolveu voltar para sua terra natal. Com 18 anos, ele retorna para o Rio e ingressa então na Escola Nacional de Belas Artes, quando foi orientado então por Lucílio de Albuquerque e Rodolfo Amoedo. E logo ele se destacou nos primeiros retratos que ele fez. Em 1921, mudou de vez para o Rio de Janeiro e conseguiu vender a sua tela Baile na Roça, que havia pintado assim que chegou na cidade. Então, nós podemos perceber que o nosso amigo Portinari começa a se destacar no ramo das artes. Com esse prêmio, Cândido Portinari viajou para a Europa, visitou a Itália, a Inglaterra e a Espanha. Então ele estava expandindo esse seu conhecimento artístico, né? Buscando mais conhecimento, e ele foi se estabelecer em Paris. E lá em Paris, na Rua Dragon, entre os museus de Luxemburgo e o Louvre, ele desprendeu-se de laços acadêmicos, travou o contrato com as realizações de vanguarda artística europeia. Em 1930, o Portinari casou-se com a uruguaia Maria Martinelli e durante 2 anos em que esteve em Paris ele produziu apenas 3 naturezas mortas e entre elas se encontra a natureza morta que foi feita em 1930 e uma outra natureza morta. Em 1931 ele voltou para o Rio de Janeiro, deixou a Europa, veio para o Rio. Em 6 meses ele pintou 40 telas. Podemos perceber que essa volta dele para o Brasil é como se estivesse resgatando a criatividade, aquele senso de identificação da cultura dele, né? Quando ele definiu o seu estilo baseado no abandono das linhas clássicas e na deformação das figuras. E nesse mesmo ano ele foi convidado por seu amigo e antigo colega da Escola de Belas Artes e atual diretor da academia, o arquiteto Lúcio Costa, participar do salão. Em 1932, Portinari realizou uma exposição individual no Palace Hotel, no Rio de Janeiro, e a partir de então ele se concentrou na temática social e na busca de exprimir a terra brasileira. Nessa tela aqui, o café, nós podemos notar a nacionalidade, né, o nacionalismo dentro das suas pinturas, que retrata, então, a época da colonização, a época da exploração dos escravos. Então, ele voltando para o Brasil, ele busca essa gama de identificação com a cultura brasileira. Além da questão social, da miséria e da desigualdade, ele começou a trabalhar também a exaltação do trabalho braçal. Temos também uma outra característica aqui sobre o nosso Cândido Portinari, que foi em 1944. Ele foi convidado pelo arquiteto Oscar Niemeyer para decorar a Capela da Pampulha em Belo Horizonte. Então ele pintou São Francisco e as 14 cenas da Via Sacra, e a guerra levou a obra de Portinari à vigorosa fase expressionista. Então essa quebra do momento em que ele pintava só temas sociais relacionado à desigualdade, chega a guerra em consequência das objeções estéticas às obras com imagens contorcidas. Aí nessa fase é que surge então a renomada série de pinturas que é o Retirantes, a tela Retirantes, foi feita em 1946 com seus personagens esqueléticos, mutilados e maltrapilhos, representando assim a miséria aqui no Brasil. E foi exposta em Paris e teve uma das telas adquiridas pelo Museu de Arte Moderna. Eu acho que para mim é uma das telas mais marcantes de toda a trajetória do Portinari, representando a desigualdade social. É uma das telas que mais marcam, né, e que mais traz à tona todos os problemas sociais que o Brasil e o mundo enfrentam até hoje.